Fala galera do Fogão, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Fogão Web, onde fazemos aquele react que vocês tanto gostam. Separei para vocês as últimas notícias da nossa Sele Fogo, onde Luiz Henrique entrou e fez a diferença em jogo. Foi o começo do primeiro tempo, foi um jogo meio trucado, mas no segundo tempo foi se soltando a seleção com a entrada de Luiz Henrique, já deixando o dele para ficar na história. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia. É normal, né? Seria normal que no próximo jogo da seleção brasileira o Luiz Henrique começasse como titular. Não interessa quem sai, mas seria normal ele entrar como titular. Só que aí a gente vai ter coisas que pesam mais do que o desempenho no futebol brasileiro. Gostem ou não as pessoas. Eu sei que muita gente fica irritada com isso, mas se, por exemplo, numa Champions League, o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius Júnior destroçam grandes adversários com atuações exuberantes, destroçam o Barcelona com atuações exuberantes, jogando juntos, trabalhando juntos. Como que você vai, daqui a um mês, lembrar do Luiz Henrique, que fez o que fez nos jogos contra Peru e Chile pela seleção brasileira, e ignorar aquilo que nas últimas rodadas fizeram três caras que atuam no Real Madrid contra os melhores times do mundo? Então, o que eu acho é que o peso do que acontece entre as datas FIFA acaba sendo sempre maior do que o peso do que acontece na seleção brasileira. Posso usar a sua palavra? Peso? Eu, às vezes, tenho a impressão, e tudo isso que eu estou falando não tenho certeza, que a seleção joga muito pouco, então eu não tenho, assim, muita convicção. Mas é o que eu penso, em princípio. O Vini Júnior, há bastante tempo, está tentando chamar a responsabilidade como protagonista da seleção, e não porque ele quer aparecer, porque ele quer ser o cara, não sei o quê. Ele tem essa porque ele é o grande jogador e é a responsabilidade dele. E eu acho extremamente elogiável que um profissional de futebol tão jovem, protagonista do Real Madrid, gols decisivos de Champions League, campeão de tudo quanto é competição de clube, referência da sua equipe, tratado pelo Ancelotti como o melhor jogador do mundo, queira chegar na sua seleção e se transforme no protagonista, até porque ele joga com amor, com muito gosto pela seleção brasileira. Porém, muito por conta do que acontece na seleção e não por conta do que acontece com o Vini Júnior, ele não conseguiu até agora. E ele não conseguiu até agora, para mim, tem algumas razões. Uma das razões é o fato de a seleção não estar jogando bem, ao contrário do Real Madrid, praticamente também está jogando bem, mas em geral joga bem, e ele tem um peso muito grande para lidar. Quando você tira jogador, eventualmente, quando você monta uma seleção que está jogando melhor, quando o Luiz Henrique faz o gol, o Savinho joga bem, o Igor Jesus joga bem, o Rafinha joga bem, o peso talvez saia um pouco das costas do jogador, e aí talvez a gente tenha esse jogador que ele quer ser, e com o tempo, talvez ele se transforme, porque a tendência nesse protagonista de uma seleção que pode ser vencedora. Às vezes eu acho que a gente joga demais o peso em cima dos atletas, e eles sentem isso para os seres humanos, exatamente porque eles destroçam equipes fora do país. Mas eu não estou nem entrando no mérito acho que assim, do que deveria ou não acontecer. O que eu estou dizendo é que é normal, é absolutamente compreensível que na hora que a gente volta a ter seleção brasileira, daqui a um mês ou mais de um mês, se leva em consideração o que os caras estão fazendo nos maiores jogos de futebol do planeta. Porque os maiores jogos de futebol do planeta, eles participam desses jogos. Sim. E os maiores jogos do futebol do planeta não incluem Brasil e Chile, não incluem Brasil e Peru. Esses não são os grandes jogos, não são os grandes desafios. Então, eu acho normal que a avaliação sobre o momento, a grandeza, a qualidade se dê por aquilo que os caras estão fazendo na Champions League, no Campeonato Espanhol, onde quer que seja. Eu acho que é normal que seja assim e provavelmente até a gente que... Assim, eu abri o programa falando, para mim, o Luiz Henrique tem que ser titular da seleção pelo que ele fez nos 2 últimos jogos. Mas eu não sei se daqui a um mês e meio, dependendo do que acontecer e do que esses caras estiverem rendendo... Claro, não é o cenário que parece... Se o Estevão arrebenta nesse período. Você é candidatíssimo. Muita gente vai pedir o Estevão. Mas a gente Eu só estou querendo dizer que assim, eu não... Pode acontecer do Brasil daqui a 2 anos, viajando agora bem, hein? 2 anos, que o Brasil não repita nenhum jogador do jogo de hoje. Nenhum, hein? Talvez o Marquinhos, na estreia da Copa do Mundo. Porque, assim, na situação...
Militão joga. Não, mas eu acho que o Gabriel Magalhães não é titular. Na situação que o Brasil se encontra... Se ele tivesse todos os zagueiros à disposição, seriam Marquinhos e Militão. Isso é uma coisa, eu não tenho certeza, tá? Eu só estou fazendo um questionamento porque o caminho tomado inicial pode ter sido mudado. Mas na situação que a gente se encontra, a gente olha para fora da seleção para medir o desempenho, para colocar o jogador dentro da seleção. Parece óbvio o desempenho no clube que traz para a seleção. Mas quando você pega uma seleção que é mais madura, você não vê o Scaloni fazendo medindo o que está acontecendo lá em cada clube para escalar a Argentina. Ele escala e outra. E se você pegar jogador por jogador da Argentina, não vai dizer, olha, Argentina, todos os jogadores são melhores do que os jogadores brasileiros. Senão, agora. No geral, o Brasil tem jogadores melhores. Nós temos. Que é outra balela, né? Assim, sempre mete o pau na geração. A geração, aí depois começa a ganhar, aí a geração passa a ser boa e tal. Existe talento, o que não existe é estrutura. Nós não temos estrutura para transformar esse talento numa seleção. Estrutura vem de... nossos problemas, eles são gigantescos. Né? Problema comissão técnica, troca, CBF, que não entende o sentido real de uma seleção brasileira, aqueles que foram levados para lá têm limitações para executar o trabalho, a gente sabe disso. Né? Às vezes tem que explicar por que é melhor pegar um avião do que um ônibus. Assim, a situação é difícil. Mas o Scaloni, que a Argentina também não é um primor de organização, é um país que tem uma liga com 30 clubes. E 3 anos atrás estava de ponta cabeça. O Scaloni foi ficando e acabou sendo campeão do mundo. Ninguém, quando acabou a Copa do Mundo, correu para roubar o Scaloni da Argentina. Zero planejamento. Zero. É uma zona. Zero. E campeão do mundo. Então, gente, futebol... Campeão da Copa América. Campeão então, da Copa América. É normal que você diga, cara, eu não preciso mexer nesses caras. Não preciso. Se eles não estão rendendo, sei lá, se o Lautaro estava jogando muito mais na Inter do que joga hoje na Inter. Não vai mexer por causa disso. Não me interessa. Nós ainda precisamos disso. O que o cara está fazendo no clube para ele ganhar o espaço na seleção. Porque não existe a menor consistência. Você está olhando para o jogo hoje, você olha, aí troca um passe, o segundo, o terceiro, a bola morreu, já estava com a seleção peruana. Se 1-2, perde a bola. Bate na canela, volta assim. O time estava perdidão. O que fez o Dorival? Largou o Savinho pelo lado direito, trouxe Rodrigo Rafinha por dentro com o Gerson e deixou o Abner passando. Lateral com ponta, centroavante e aqui a meiuca tentando armar. E não acontecia nada aqui dentro, não acontecia nada. Você fala assim, nossa, que jogo, que desenvoltura da seleção. Nada. Aí ele é obrigado o quê? Ou a abraçar um pequeno rastro que a seleção deixou de bom futebol hoje, para escalar o time de novembro, ou ficar olhando para fora da seleção. Olhar para fora o Vinícius volta e é titular. E assim, pensar em deixar o Vinícius fora da seleção hoje... Eu não tiraria também, até porque o atacante do lado esquerdo do Brasil também não foi um se garantiu. E ele pode pensar num outro formato da seleção. Ele pode pensar, não precisa, ele pode ter Luiz Henrique e Vinícius? Pode. Só quando você tem o trio atacante, você vai ter um meio de campo com outras tarefas, com menos gente. Ele vai ter que encontrar equilíbrio. O Brasil não tem nenhuma unidade, você não percebe ali um grupo, até nas coisas mais básicas. Na comemoração do primeiro gol, eu até brinquei com o Calçari, que comemoração xoxa, nem dançar os caras estão dançando direito, nem aquelas dancinhas os caras estão fazendo direito. E aí, eu vou buscar um relato, eu não vou revelar a pessoa que me passou, mas uma pessoa que esteve recentemente num treino da seleção brasileira. E não criticou metodologia, nada disso. Mas a gente percebe, a gente que cobriu muito treino de futebol, quando uma equipe está na pegada. Me lembro do primeiro treino do Brasil na preparação para a Copa de 2014, primeiro treino na Granja Comari, um treinamento despretensioso, que quem acompanha há muitos anos treinamento de time de futebol à beira do campo, saca que os caras não estavam na mesma pegada de pouco tempo antes, de meses antes, porque o Brasil, da Copa das Confederações de 13 até o último amistoso antes da convocação, que foi contra a África do Sul, em Joanesburgo, estava, não sei porquê, aí eu não sei a explicação, mas estava num outro ritmo. Essa seleção ainda não tem identidade alguma. O treino é borocochô, é para baixo. E você nota no campo
que os caras não estão com estímulo, com motivação, a palavra já tão castigada, mas não estão no grau que uma seleção brasileira precisa para jogar um grande futebol. Ainda mais sem valores tão excepcionais como a gente já teve em outros tempos. Eu acho que isso também conta, isso também deve ser levado em conta. Mas acho que não estão assim porque não conseguem jogar o grande futebol, porque... É o pacote. Então, é o entorno, é CBF... O entorno, quem comenta com a gente, diz que os jogadores estão meio ali... de qualquer jeito. Não por eles, não tem precisa tomar cuidado com isso, porque eu acho que os jogadores se empenham, não acho que esse é o problema. Sempre sobra para a geração, que é uma grande bobagem. O Brasil sempre produz bons jogadores. E a geração da Argentina não é... Tem o Messi, que é uma joia, mas você tem Lautaro, Julián Álvares, mas o Brasil também tem jogadores. Você tem Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um jogador pequenininho. Tem 3 jogadores do Real Madrid de ataque. Exatamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque senão sempre parece que a culpa é do jogador, entendeu? A Argentina acho que é a antítese disso. Apesar de não ser um exemplo administrativo também, os caras estão encantados. Claramente, mas a Argentina, ela é não é o nosso espelho, porque não reflete aqui no Brasil o que acontece lá. Mas existe uma segurança, uma confiança de um time que ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo e, independentemente do que acontece fora, este é o grupo. O jogador tem que estar muito mal, mas muito mal para não desempenhar quando eles se encontram na seleção argentina. Aliás, se ele estiver mal no clube, é na seleção argentina onde as coisas vão fluir. Eu acho que tem uma outra coisa, né, Calçade? E aí não, assim... Os jogadores da seleção argentina, cara, eles têm na seleção argentina, me parece, muitos deles, o seu principal objetivo de vida. Os atuais, você fala? É um negócio... eu acho que é algo que não é de hoje. Não é de hoje. Mas teve geração que rachou no meio de Copa do Mundo, não estava nem aí. Teve geração, mas assim, não é de hoje. Eles adoram estar lá. Eles adoram estar lá. Eles transparecem isso. Isso. O Dybala, quando ele abre mão, beleza, e eu tô falando, né, assim, ele abre mão muito por conta, de Roma, da torcida da Roma e tal, mas ele abre mão de um salário 8 vezes maior do que o que ele recebe na Itália para jogar na Arábia Saudita, porque ele sabia que as chances dele ir para a seleção argentina e jogar estavam acabadas, praticamente acabadas, se ele fosse jogar no futebol saudita. Então, esse é um exemplo apenas, dentre tantos que a gente pode encontrar. O Brasil já foi assim. Então, essa coisa... Já foi. Eu lembro do Kaká falando pra gente aqui, um intervalo de bola da vez, Pô, é muito gostoso estar na época do auge do Kaká, é muito gostoso estar na seleção brasileira. A gente fala muito da relação do torcedor com a seleção brasileira. Calçade, fã de esporte aqui com a gente, é isso, é uma luta aqui, porque Capital Federal, um estádio desse tamanho, mas internet aqui é artigo de luxo, artigo raro, mas vamos lá que a gente dá um jeitinho, se posiciona, encaixa, acha um sinal aqui, participa. Eu acho que esse debate ele é interessante, ele vai muito além do jogo de hoje, né? Porque 4-0 você pode virar e falar que em novembro vai todo mundo chegar aqui feliz, porque a foto que fica, a imagem que fica é sempre do último jogo. Mas eu acho que tem uma situação também, o jogador sente o ambiente que ele pisa. O jogador sente onde ele está. O Danilo, numa entrevista recente, que é dos poucos talvez que tenha tamanho para falar sobre isso, porque não dá para achar que o Savinho vai falar isso, que o Igor Jesus chegando agora vai falar isso, que o Luiz Henrique, ainda que tenha feito gol no jogo contra o Chile, fez hoje, possa falar isso. O Danilo virou e falou, eu fui ao presidente e falei, isso prejudicou o nosso grupo. E jogador se fala. O que ele fala que isso prejudicou? O Tite avisou um ano antes que ia sair. O Ramon ficou ali, não queriam o Ramon nem para a seleção de base. Até hoje não conseguiram demitir o Ramon. Porque a CBF não queria nem o Ramon e nem o Branco Mar, mas não sabe o que fazer, não sabe demitir, não sabe como desliga. Então o Ramon não servia para a base, aí vai como tampão, aí chega o Diniz, eles ficam um ano lendo entrevista de que vai ser o Ancelotti, o projeto Ancelotti nunca existiu, naufraga, aí vem o Dorival, aí tem pressão, então o jogador sente. Então não dá para cobrar também que ele está olhando para tudo isso, ele chega aqui muito motivado, que ele está no melhor ambiente, que ele já participou. Se situei de tempo de cobertura, eu acho que em outros ciclos ali, o ciclo preparatório para 18, ainda que tenha sido conturbado, o Tite fez meio ciclo, depois o ciclo para 22, o jogador ele tinha uma certeza que a bola entrando ou não, tinha uma sensação de unidade, as pessoas estavam ali porque elas queriam, estavam tentando fazer a coisa dar certo. O time foi encorpando, o resultado ajuda, a bola quando entra ajuda, então todo mundo me parecia muito mais feliz. E quando ele chega em São Paulo na semana passada para essa data FIFA, o papo é um só, é pressão, tensão, nervosismo, se o Dorival vai continuar, se vai ter mais alguma mudança no meio do caminho, se o ciclo vai ser interrompido de novo.
O jogador sente isso, ele entra cabisbaixo. O Rafinha, em papo com a gente essa semana, numa entrevista que ele deu pra gente, ele fala, o jogador se senta ali com medo de errar, com medo de falar alguma coisa, com medo de ser julgado. Então, tem esse peso, tem esse medo. Aí eu acho que contribui para essa tal falta de alma que o Jean citou. É algo subjetivo, mas você consegue, com a convivência, entender que já foi melhor e que ainda está longe do ideal. E ele quer complementar, né? Eu vou muito na linha do que o Pedro diz, porque se os jogadores não têm o respaldo necessário quando chegam ali, no ambiente, não têm o amparo necessário quando as coisas não acontecem, né? Você não tem um esquema de jogo, uma ideia de jogo bem definida. Você mal sabia que era o técnico, não sei o que. Vou fazer uma metáfora. Vamos supor que a gente chegasse aqui na ESPN e a gente tem que usar a roupa X, mas chega ali a roupa não está. E aí o microfone começa a dar mau contato, né? Você quer entrar no estúdio, a porta não abre direito, né? Passa isso dia após dia, você viajou muito, você tem um outro trabalho, no seu trabalho as coisas estão bem. Você ali é bem tratado, as coisas andam, etc. Você acha que o jogador não sucumbe diante disso? Não cai de nível o jogo dos caras? Eu não vejo nenhuma falta de comprometimento desses jogadores com a seleção. Eu até acho que o Jean é muito generoso com a Argentina, porque essa é uma Argentina pós-Copa América, porque a Argentina anterior rachava, a Argentina anterior o Messi abandonava a seleção e pediam para voltar, metade do país criticava, aí ganhou a Copa América e o jogo virou. A relação do argentino com a seleção, eu não acho que seja de agora, não. Essa loucura que eles têm. Pode pegar o Sorin, pega os caras que trabalharam com a gente. Eles são malucos pela seleção. Eu acho que está fazendo uma confusão. Não, não estou fazendo confusão nenhuma. Minha maneira de ver. Talvez não esteja entendendo. Não, eu estou entendendo. O argentino, ele é muito mais, principalmente esses jogadores, um torcedor de arquibancada do que o brasileiro. O brasileiro, respeitosamente, o jogador gosta de estar ali do lado do dirigente, do camarote. O argentino gosta de estar no meio da gente, com o clube e com a seleção. Uma outra relação com o futebol. Mas é disso que eu estou falando. Não é só com a seleção. Quando eu citei... Mas eu não acho que os jogadores têm uma relação com a seleção, tipo, não estão jogando porque não estão muito afim. Quando eu citei a própria relação que os argentinos que vem desde criança, eu estou falando disso. Com clubes também. Porque eu acho que a relação que eles têm, no fim das contas, acaba contando na hora que o cara é convocado. Ela pode vir de antes, mas ela acaba contando na hora que ele é convocado. A questão é que hoje a gente já vive com uma seleção, uma geração de jogadores que estão na seleção e cresceram já na sua infância e na sua adolescência, tendo na seleção essa relação que a gente tem com a seleção brasileira. Claro que para o jogador é importante. Eu não estou dizendo que está faltando comprometimento, que eles não estão dedicados, ou que eles não estejam correndo, ou que estejam fazendo corpo mole. Não é essa que é a questão. E não estou nem falando só de aspectos históricos, porque quando eu falo de alma também, ou de ideia, ou de um objetivo, eu falei, e eu sei que a maioria era contra, mas eu era contra. Se era para contratar o Dorival Júnior para técnico da seleção, eu não teria demitido o Diniz. Por quê? Porque acho que o Diniz, neste aspecto da coisa quase que lúdica que as pessoas esperam da seleção brasileira, de ter um objetivo, de ter uma ideia, de não ser algo meramente burocrático, isso não é uma crítica ao Dorival. O Dorival é um bom treinador do futebol brasileiro há muitos anos, sendo esse cara que ele é. Você acha que a mudança só se justificaria se fosse para ter um choque maior? É óbvio. Assim, se fosse para... Diniz, fica aí esperando e guardando a cadeirinha para Ancelotti, ninguém vai discutir a respeito disso. Mas para fazer esta troca, é aquela troca. Pensaram... Perdeu 3 jogos, você é demitido, assim como o Dorival poderia ser demitido. Se Carlo Ancelotti tivesse topado, quanto tempo ele aguentaria? Porque é o seguinte, a gente está falando de algo... o que todo mundo quer é que a gente... Ele ia ter 2 anos, hein? Flauta, hein? Não, mas ele não ia aguentar a zona. Ora, Ancelotti... Torcida, estamos de volta. Então, o que eu tenho a dizer para vocês aí, que a gente obteve a vitória aí de 4-0 em cima da seleção do Peru aí. Foi um jogo muito trucado, o primeiro tempo, jogamos nada na verdade, no primeiro tempo, jogamos nada. Aí viemos aí com a recuperação aí no segundo tempo, com a entrada aí do Luiz Henrique, fundamental para a seleção, que veio já deixando o dele aí, que fez a diferença nos jogos, que os jogadores já começaram a se soltar mais. Mas também queria dizer para vocês que tá sendo muito
estão sendo um jogo muito desanimado, gente. Sei lá, a seleção não tá muito empenhada, parece, para jogar, na minha opinião. Mas não sei se é por causa da troca do técnico aí. Mas acho que Dorival aí vem fazendo essas mudanças no time. Fez algumas mudanças aí que até na minha opinião aí não valeu muito a pena. Mas o que eu posso dizer para vocês aí que, na minha opinião, Luiz Henrique, não é porque ele é o nosso jogador do nosso glorioso, mas Luiz Henrique, ele deveria já entrar em campo desde o início do jogo. O rapaz está jogando muito, tá numa boa fase, tanto no nosso clube do Botafogo, como na seleção, vem mostrando, desempenhando um bom trabalho. E então é isso, gente. Sem mais delongas, não vou ficar discutindo aqui muito não, mas você que chegou até aqui no nosso vídeo, tem todo o meu agradecimento. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, Fogão Web, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário se possível, ativa aquele sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que a gente está postando todo dia sobre o nosso glorioso Fogão e sobre a nossa seleção, que estamos nessa data FIFA e não perdemos nenhuma notícia. Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês, uma boa noite e até uma próxima.